Então, gente, vamos tentar fazer um jogo rápido, tá? Barack Obama ontem, na sua rede social, jogou um vídeo no X, o antigo Twitter, para fazer uma propaganda contra os interesses republicanos, principalmente no estado da Virgínia. O que é que acontece? Os republicanos estão tentando redesenhar alguns mapas eleitorais em estados americanos. Mas antes da gente começar a ver o vídeo, eu peço a você que se inscreva e deixe seu like. Assim o YouTube ele entrega para mais pessoas e o canal tem crescido, assim, tem visualização constantemente, estou gostando demais. Muito obrigado a vocês por tudo isso. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, mas vou tentar explicar para vocês resumidamente o que é que acontece, porque não tem a legenda em tradução para português. Bom, então, a estratégia dos republicanos é alterar o desenho dos estados, de alguns específicos, no caso que o Obama está falando aqui é o estado da Virgínia, para aumentar a quantidade de cadeiras dele no Congresso, ou seja, aumentar os seus representantes. Por quê? Historicamente falando, os Estados Unidos conseguem, toda vez que é meio de mandato do presidente, inverter a superioridade nas cadeiras do Congresso do seu presidente. Por exemplo, como Donald Trump ele é republicano, a tendência é que nesse meio de mandato, a maioria das cadeiras se tornem democratas. E isso acontece ao longo dos anos passados. O governo Joe Biden foi a mesma coisa, ele é democrata, meio de mandato, republicanos conseguiram a maioria. O que é que isso significa para o Donald Trump? Investigação. Se as cadeiras do Congresso aumentarem em favor dos democratas, ele provavelmente vai ser investigado. Pode ser levado até mesmo um processo de impeachment dele. Coisa que ele já falou também que, provavelmente, caso os democratas ganhem no meio do ano, perdão, no meio do mandato, aconteça dele ser investigado, tá? Então, existe uma preocupação dele por conta disso, principalmente por sua má gerência da administração pública, por conta dos últimos fatos ocorridos, guerra do Irã, que não está sendo muito bem vista pela sociedade norte-americana, pelo menos uma grande parte da sociedade norte-americana não está apoiando isso, mas em especial, e eu venho apertando nessa tecla há muito tempo, os arquivos do Epstein, o Epstein Files. Então, ele está muito preocupado com a chegada no Congresso dos democratas. E aí ele está tomando uma série de estratégias, e aqui tem algumas delas, e que, inclusive, em primeiro lugar, é a manipulação de distritos eleitorais fora do ciclo habitual. Ou seja, fazer um redesenho dos distritos em estados específicos para que ele consiga a maioria das cadeiras. Por quê? Como é que funciona a votação de meio de mandato para as cadeiras do Congresso nos Estados Unidos? Nas eleições de presidente, os eleitores votam nos delegados, e aí os delegados é quem votam nos presidentes. Eu não entendo bem o que é essa democracia norte-americana, mas enfim, assim funciona. Mas para votar nos candidatos do Congresso, o voto é direto. Porém, diferente do Brasil, que a gente vota no candidato do nosso estado, a gente pode votar em qualquer candidato do nosso estado, os eleitores só podem votar no candidato do seu estado, do seu distrito. Então, se eles quiserem votar em um candidato de outro distrito, mesmo que seja do mesmo estado, não pode. Então, o Donald Trump ele quer aumentar a quantidade de distritos para aumentar a quantidade de cadeiras republicanas. Só que os democratas lá estão fazendo a mesma coisa também. Se você quiser aumentar a quantidade de distritos, redesenhar os estados para aumentar a quantidade de cadeiras no Congresso, do nosso lado a gente vai fazer a mesma coisa. Fora essa estratégia, aqui no The Globalist, tá? Não dá para vocês verem, mas o site aqui é o The Globalist. Utilizar o ICE para aterrorizar eleitores, especialmente latinos, em cidades governadas por democratas. Olha que estratégia semelhante ao que o Donald Trump, ao que o nosso Donald Trump, né, que agora está preso, o ex-presidente Bolsonaro, tentou fazer. Esse ponto 2 e esse ponto 4, obter informações confidenciais sobre eleitores para identificar alvos das operações do ICE, basicamente é impedir que essa galera vote, impedir que esse pessoal chegue ao local de voto. Estratégia que o Bolsonaro utilizou impedindo as pessoas de trafegarem e de se locomoverem até suas zonas eleitorais para realizar o seu voto, na última eleição que aconteceu entre Bolsonaro e Lula. Então vejam que as estratégias da extrema-direita basicamente são a mesma coisa. Que tem outras estratégias, né? Invadir escritórios eleitorais estaduais para intimidar funcionários, preparar o terreno para a apreensão de urnas eletrônicas,
prender jornalistas para intimidar a imprensa livre. Então, sempre estratégias que são de cunho fascista, que é o que o Donald Trump é. Outra notícia é aqui da CNN, que mostra o interesse do Donald Trump em escolher o próximo Ayatollah. E que, inclusive, ainda matéria da CNN, ele chamou o filho do Khamenei de peso morto, o Mojtaba Khamenei. Eu não sei se a pronúncia foi correta, tá? Então ele quer estar envolvido na nomeação do próximo Ayatollah, porque ele quer, obviamente, controlar o que vai acontecer no Irã nos próximos anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que precisa estar envolvido no processo de escolha de um novo líder para o Irã. Trump também descreveu o filho de Ali Khamenei como uma opção inaceitável. E quem vai trazer os detalhes ao vivo de Washington é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, já na tela conosco. Mari, boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a todos. Yuri, Donald Trump deu uma entrevista à Reuters falando sobre como enxerga o futuro do Irã e disse que acredita que os Estados Unidos devem sim estar envolvidos na escolha de um novo líder, porque, segundo ele não quer que os Estados Unidos precisem voltar e fazer isso a cada 5 anos de novo, claro, né, fazendo uma referência a esses ataques que derrubaram a liderança do Irã. Então, Donald Trump diz que não quer que isso vire algo periódico, que os Estados Unidos tenham que fazer de 5 em 5 anos, então quer estar envolvido sim na escolha do próximo líder do Irã. Ele disse que ainda está cedo, esse processo ainda está cedo, ainda está começando, e falou, sem elaborar mais, que o filho do Ayatollah Ali Khamenei não parece ser uma escolha muito provável, mas não explicou o porquê dessa fala. Além de então comentar... Bom, vamos parar por aqui porque acho que já deu para entender qual é o contexto. O Donald Trump ele quer controlar as decisões dos estados ali do Oriente Médio para controlar também as suas atividades econômicas que a gente sabe muito bem que tem total envolvimento com o petróleo. O comentário aqui fala que daqui a pouco ele vai querer escolher os líderes de todos os países. Esse seria, na verdade, um cenário ideal para o Donald Trump. Porém, ele esquece que os países, ou melhor, ele esquece não, ele ignora, porque ele sabe que isso existe. Possuem autonomia. Mas qual é a estratégia do Donald Trump? Invasão, investimento em ditaduras, sequestro dos representantes, como ele fez com Nicolás Maduro. E aí a pergunta que a gente acaba fazendo, e que também acabou vindo aqui nesse comentário, é por que ele se acha no direito de fazer o que ele quiser. Por que o Donald Trump ele acredita que ele pode tudo? Porque ele foi reeleito. Quando ele é reeleito, quando uma pessoa que tem as vias democráticas como forma de chegar ao poder, mas ao mesmo tempo essa mesma pessoa tem características fascistas, eugenistas, imperialistas, de dominar não só a sua própria sociedade, mas outros territórios, ele se sente legitimado para continuar fazendo o que ele quer. E aí, no entendimento de que todos aqui que estão ouvindo sabem e entendem um pouco de história, um carinha do bigodinho, lá na década de 30, chegou ao poder na Alemanha por vias democráticas. Principalmente porque agora existe uma mudança de eixo da economia global. Então, quando a população se vê incapaz de consumir, eles querem uma solução rápida. E aí, quando surge um candidato, entre aspas, antissistema, que na verdade eles apoiam em muito o sistema, principalmente o sistema bancário, esses caras chegam ao poder facilmente. E aí, quando a população legitima o comportamento deles, eles se sentem no direito de fazer o que querem. Outro aqui pergunta, por acaso ele é cidadão iraniano para se envolver? Não, ele não é um cidadão iraniano, mas ele se enxerga como um rei do mundo. Quando a gente pega essas estratégias dele aqui, de manipulação, utilizar uma polícia, né, no caso o ICE, para aterrorizar e perseguir eleitores, de confiscar urnas eleitorais, ele quer quebrar o sistema democrático para que ele sozinho possa governar como se fosse um rei, como se fosse um monarca. E aí a gente sabe que nas monarquias europeias antigamente, o rei, ele era o governo, ele era a justiça, ele era o exército, ele era a própria igreja. Ou seja, por ser uma monarquia ele concentrava todos os poderes na sua mão. Então o Donald Trump sabe muito bem o que ele está fazendo. Bom, então o resumo é isso, né? O Barack Obama, ele lança essa campanha lá no estado da Virgínia para que os eleitores lá possam votar contra o aumento dos distritos, né? Ou melhor, do redesenho do seu estado para essa eleição de meio de temporada, de meio de mandato. E o Donald Trump também aí com a sua ideia de querer participar nas decisões da escolha do próximo Ayatollah do Irã.
Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like se você quiser. Grande abraço.